Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que no dia 13 de outubro nos deu Santa Dulce dos Pobres como nossa intercessora junto a Deus. Bendita seja, louvada seja Santa Dulce dos Pobres, que viveu a sua vida dedicada aos pobres, aos sofredores, aos prediletos do nosso Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa, principalmente os devotos de Santa Dulce. As pessoas vão descobrindo os valores, a beleza de Santa Dulce e, naturalmente, acreditam na sua presença, na sua ação intercessora junto de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, pensando na canonização de Santa Dulce dos Pobres, podemos formular duas perguntas. A primeira pergunta: o que é ser santo? Ser santo é, sobretudo, ser obediente aos ensinamentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo. É amar o pequeno, o sofredor, como Santa Dulce o fez. É se sentir útil neste mundo, na construção de um mundo novo, de um mundo mais humanizado, e que os sofrimentos, as dificuldades, os desafios das pessoas sejam menos sofridos, ou quem sabe nem existam. Portanto, queremos sim acreditar que a santidade é dom de Deus. Quem são os santos? São aqueles que acreditam, que entenderam esta visão de vida, de jeito de viver a vida, agradável a Deus. Na palavra de Deus, nosso Deus diz: seja santo como vosso Deus, como vosso Pai é santo. Nós saibamos nos conduzir neste mundo de forma agradável a Deus. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, Jesus fala assim: tive fome, me destes de comer, tive sede, tive doente. Mateus 25. Acho que Santa Dulce viu Jesus em todas estas situações, principalmente quando ele fala: tive doente. Nosso Deus está doente na pessoa que está doente no mundo, nas filas, esperando aqueles exames que demoram tanto, né? Enfim, na pessoa que sofre, Deus vive, sofre naquele que sofre. Irmã Dulce, Santa Dulce, viu isto com muita naturalidade até, né? Com muito compromisso cristão, né? O que é milagre? É, sobretudo, a presença de Deus. O sinal é a misericórdia de Deus, é o sinal da misericórdia. Deus que quer um povo com a vida melhor. Como ele disse lá no Evangelho de João 10:10. Ele quer vida feliz, vida alegre, pessoas sadias, enfim, vivendo uma vida com dignidade. A Santa Dulce, a gente costuma tanto falar Irmã Dulce que a gente acaba continuando a falar Irmã Dulce, né? Mas Santa Dulce dos Pobres, ela realizou muitos e muitos milagres. E em cada milagre que ela fez, a gente vê isto, sinal de vida, né? É a prevalência da vida. Por exemplo, lá no hospital que ela criou, que ela fundou, né? Nas obras sociais, Irmã Dulce, são realizadas 12.000 cirurgias por ano, dá uma média de 1.000 cirurgias por dia, por mês,
1.000 cirurgias por mês. Imaginem quanto bem é feito, é realizado, né, a partir dessa iniciativa. Aliás, a construção daquele hospital é muito bonita. Nasceu de um lugar onde se criava galinhas, né? Ela conseguiu aquele terreno com a Madre Superiora, com uma certa dificuldade, né? Mas lá naquele lugar, no galinheiro, ela construiu uma grande obra que presta esse grande serviço a todas as pessoas. 1.000 cirurgias de alta complexidade ou de complexidade por mês, né? Vamos ouvir o Padre Carlos, ele é redentorista, né? Padre Carlos Arthur, gosto muito da palavra dele. Então, vamos ouvir o Padre Carlos falar um pouco sobre Santa Dulce dos Pobres. A figura da irmã Dulce é uma figura espiritual e uma figura também muito humana, não é? E ela cuidava dos pobres, dos pequenos, fazendo isso pensando, eu estou cuidando do próprio Jesus. É a palavra que Jesus disse, né? Tudo que você fizer ao menor dos meus irmãos, a mim você estará fazendo. E é interessante também perceber, o Papa, o ano passado, o Papa Francisco, ele mandou um documento para a igreja inteira, o chamado documento, né, Exultai e Alegrai-vos. E ele fala da santidade que Deus pede para todos, não só para alguns privilegiados. Então, para todos, para o bispo, para o padre, para a irmã, para o irmão, para o leigo. Você vê que no meio dos santos que hoje foram canonizados, existe até uma costureira, né? Não era religiosa, leiga, viveu com a sua família, tudo mais, costureira, e ajudou os outros também, viveu a santidade. Então, isso que você perguntava, será que agora com a canonização da irmã Dulce, mesmo o povo baiano ou o povo brasileiro vai pensar um pouquinho mais em santidade? Eu acho que isso ajuda muito, esse testemunho bonito dessa mulher, não é? Na fala do Padre Carlos, nós percebemos que a santidade é serviço feito por todos nós, pela hierarquia, que são os bispos, os padres, os diáconos, mas também de todos nós, leigos. Devemos sim prestar este serviço a Deus por amor, ajudar a transformar este mundo em todos os lugares, em todas as situações. O primeiro milagre da Santa Dulce aconteceu com uma senhora chamada Cláudia Cristina dos Santos, de Itabaiana, Sergipe. No programa passado eu já falei sobre isso, mas vamos repetir mais resumidamente. Cláudia teve um parto e logo depois do parto ela teve uma hemorragia incontrolável. Foram feitas 3 cirurgias. Fez uma, tentaram conter aquela hemorragia, não conseguiu. Fez a segunda cirurgia e foi preciso da terceira cirurgia em 18 horas de prazo. Mas mesmo assim a hemorragia continuava. Foi aí que recorreram à intercessão de Santa Dulce e conseguiram sim o final daquela hemorragia e a vida prevalecendo. Repetimos, é a vida sempre prevalecendo, né? E queremos pensar também em outro milagre acontecido para ela, sob a intercessão dela, do Maestro. Mas antes eu queria mostrar um pequeno vídeo da missa e o que foi agraciado com o milagre está aí, com o segundo milagre, está aí nessa cena. Vejamos este trecho da canonização. A validação jurídica do virtual milagre presente no processo foi emitida pela Santa Sé em 2003. Em abril de 2009, Papa Bento XVI reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus, autorizando então oficialmente a concessão do título de venerável à nossa religiosa baiana. O título foi o reconhecimento de que a irmã Dulce viveu em grau heróico as virtudes cristãs da fé,
esperança e caridade. Recordamos, em 10 de dezembro de 2010, Papa Bento XVI autoriza a promulgação do decreto do milagre que transformava a venerável Dulce em beata ou bem-aventurada. Com o reconhecimento final do Papa, abriu-se então caminho para a realização da cerimônia de beatificação da irmã Dulce, um evento ocorrido em grande festa no dia 22 de maio de 2011 em Salvador. Naquela ocasião, então, a nossa religiosa baiana passou a ser reconhecida com o título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial de celebração da sua festa litúrgica. E em 13 de maio desse ano de 2019, Papa Francisco promulgou o decreto que reconheceu então o segundo milagre atribuído à intercessão da irmã Dulce, cumprindo-se assim a última etapa do processo de canonização. Em julho de 2019, durante o consistório aqui no Vaticano, Santo Padre anuncia que a irmã Dulce seria canonizada no dia 13 de outubro. Oficialmente, ela passa a ser chamada Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira da nossa época. E recordamos, terá data litúrgica, 13 de agosto. O homem agraciado com o segundo milagre, da mãe dos pobres, é José Maurício Moreira, natural de Salvador. Maurício, aos 22 anos, teve o diagnóstico de um glaucoma muito sério, descoberto tardiamente e já em estado avançado. O tratamento, que durou 10 anos, não foi suficiente para impedir que o nervo óptico responsável pela comunicação com o cérebro fosse destruído. Desse modo, na virada do ano de 1999 para o ano 2000, ele ficou totalmente cego de ambos os olhos e assim permaneceu por mais de 14 anos. Em 2014, já morando em Recife, Maurício teve uma conjuntivite muito grave, sofrendo com fortes dores. Pegou a imagem de irmã Dulce, que pertencera à sua mãe, a colocou sobre os olhos e, com muita fé, fez uma oração pedindo a intercessão do anjo bom para que aliviasse as dores da conjuntivite. Ao acordar, disse: comecei a ver a minha mão. Entendi que irmã Dulce tinha operado o milagre. Ela me deu muito mais do que eu pedi, e eu voltei a enxergar. Imagens, a Praça São Pedro literalmente tomada por fiéis e peregrinos. São mais de 10.000 brasileiros presentes nesta manhã na Praça São Pedro. Recordamos que o segundo milagre validado pelo Vaticano passou por 3 etapas de avaliação. Uma reunião com os peritos médicos, que deram um aval científico, com teólogos e, finalmente, a aprovação final do Colégio Cardinalício, tendo sua autenticidade reconhecida de forma unânime em todos os estádios. Vimos a beleza de se reviver toda a grandeza, toda a pureza, toda a fé de Santa Dulce. Ela que era muito doente, ela viveu 30 anos sofrendo com uma doença chamada enfisema pulmonar. A enfisema, ela tira a propriedade de respiração, ela incapacita a pessoa de respirar, né? Santa Dulce sofreu com essa doença por 30 anos. Aí a gente fica pensando, pois é, ela sofreu, né, tanto com essa doença. Aí nós olhamos a história. Normalmente, todos ou quase todos os santos sofreram muito. Pode-se surgir algumas interrogações, mas eu fico pensando,
a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens, né? Os mistérios de Deus, a mística de Deus é diferente. Por isto, Deus quer aqueles que vivem a experiência dos sofrimentos para serem santos. Aliás, o próprio Cristo, o Santo dos Santos, sofreu tanto aqui nesta terra. Talvez isso dê um pouco de sentido aos sofrimentos vividos pelos homens. E agora vamos fazer uma oração muito bonita, a oração à Santa Dulce dos Pobres, pedindo a ela, sim, a sua intercessão, que ela nos abençoe, que ela interceda a Deus por essa humanidade, por este país, por todos nós, e principalmente para que possamos servir ao outro, ao pobre, ao sofredor, ao carente, ao desanimado, enfim, que possamos ajudar a quem precise. Rezemos então a oração. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Que Santa Dulce dos Pobres, lá dos céus, juntamente com Santa Teresa de Calcutá, aliás, as duas são contemporâneas, se conheceram, viveram a mesma fé do mesmo jeito, servindo aos pobres. Que Santa Dulce dos Pobres, que Santa Teresa de Calcutá interceda a Deus por todos nós e nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.